Já vos aconteceu terem uma consulta médica e pensarem: bem, eu vou ao médico, despacho um instante e olha, vou almoçar. Pois, infelizmente, isto não acontece para todos, incluindo para a pessoa da história de hoje. Mas é graças a esta história que ainda tenho trabalho. Maestro, anda cá, larga o gato. Então, a nossa música, vá. Música! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Parabéns! Você está... Meu Deus! O protagonista desta história chama-se Rangel Almeida, um homem de 48 anos na altura, que vive no Paraná, Brasil. Tudo começou quando o Rangel começou a sentir umas dores abdominais insistentes. Aquelas dores que não matam, mas moem. O médico suspeitou de 2 hérnias que ele talvez tivesse ali e pediu uma ecografia. O homem lá foi, fez o exame, esperou pacientemente e recebeu o envelope com o resultado. Até aqui tudo normal, mas quando este homem abriu o papel, o mundo dele virou do avesso. Porquê? O resultado dizia que ele estava grávido. Grávido e com imagens de um feto e tudo. Meus caros, um homem adulto que tinha ido verificar 2 hérnias estava a olhar para um exame que anunciava uma gravidez como quem anuncia o tempo no telejornal. Ou seja, tudo normalíssimo. Imagina o silêncio absoluto naquele momento, que só foi interrompido pelo cérebro deste homem, do Rangel, a gritar: "O quê?" O homem ficou tão incrédulo que começou a contar a história em áudios no WhatsApp. E esses áudios, claro, espalharam-se mais depressa do que bisbilhotice numa aldeia. Aquilo, quando começa de uma ponta, vai para a outra. Ele dizia que o exame tinha o nome dele certinho, que não havia margem para confusão e que de repente estava a ser informado de que ia ter um bebê. Eu consigo visualizar a expressão deste homem. Devia ter uma mistura de choque, humor e uma ligeira intuição de que alguém estava a brincar com ele. Deve ter pensado: eu só queria saber das hérnias, agora vou ter um filho. Enquanto isso, na clínica o caos instalou-se. A Ultra Clinic, que é responsável pelo exame, percebeu o erro pouco tempo depois de emitir o resultado. Tentaram ligar ao paciente, tentaram ligar ao motorista da Secretaria da Saúde que eu tinha levado, tentaram tudo, mas não conseguiram, ninguém atendia. E o resultado errado já estava nas mãos do homem, que provavelmente ainda tentava perceber se ia marcar uma consulta com um obstetra ou com um cirurgião do aparelho digestivo para ver se tirava as hérnias. Portanto, uma coisa ou outra. Ele ainda estava ali na dúvida. A explicação para isto tudo é simples, meus caros. Houve uma troca de exames, nada de mais. O resultado que o Rangel recebeu pertencia a uma mulher grávida. Ok. Um erro humano, daqueles que acontecem quando alguém se distrai por um segundo. Só que neste caso o erro tinha consequências hilariantes. A história viralizou porque, convenhamos, não é todos os dias que um homem recebe um diagnóstico de gravidez. Há lá um caso ou outro ali e tal, mas não é normal. E a forma espontânea e divertida como ele contou a situação só tornou tudo ainda mais memorável. No fim, tudo se resolveu, o homem não estava grávido, as hérnias continuavam lá, a mulher grávida recebeu o exame certo, e já agora, será que a clínica chegou ao pé e disse: "Parabéns, vai ter 2 hérnias"? Oh meu Deus. Bom, neste caso, a clínica provavelmente instituiu uma nova regra interna. Talvez confirmar 2 vezes antes de entregar exames, especialmente se o paciente não tiver útero. Meus caros, a vida tem destas coisas. Às vezes vamos ao médico à procura de respostas simples e acabamos por receber uma história que vamos contar para o resto da vida. E no caso deste homem, uma história que o mundo inteiro acabou por ouvir. No meio disto tudo, há uma lição importante e há lições que devemos reter, meus caros. Quando a vida te disser que estás grávido e se fores homem, respira fundo, confirma o nome no papel e lembra-te, às vezes o erro não está em ti, está só no funcionário que precisa de um café.
Oh, meu Deus. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.